alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Evangelho de Lucas, capítulo 10, é a missão dos 70. E esta passagem que o Senhor envia os seus discípulos, 70 obreiros de 2 em 2, ele apresenta um padrão de como deveria ser aquela tarefa. E eu quero me ater num versículo, que é o versículo 5. É um versículo curto, mas de uma profundidade muito grande. Ele diz assim, capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versículo 5. Ao entrarem numa casa, vírgula, digam primeiro, paz seja nesta casa. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nessa casa. Eu fico me perguntando, e quero perguntar a você, se é assim que a gente tem feito. Paz seja nessa casa. O nosso critério de avaliação, eu diria que é diferente deste princípio que Deus estabeleceu. Então eu tenho uma pergunta sem resposta, só para pensar. Quando a gente entra numa casa, qual é a nossa primeira reação? Nossa primeira reação quando a gente entra numa casa é olhar aquele quadro, tentar definir aquele quadro. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem a inclinação de ter é perceber a necessidade material daquela casa. Está em nós. Tentar perceber a necessidade material, concreta, objetiva. Porque quando o Senhor manda declarar paz, Ele está falando de algo que transcende ao material. Ele está falando de algo que não passa pela mobília, não passa pela alvenaria, pelas paredes, não passa pelo piso, não passa pela qualidade dos elementos que ali estão. Vou repetir a leitura. E quando entrares numa casa, diga primeiro, paz sobre esta casa. A nossa inclinação é olhar o quadro e dizer, meu Deus, é uma família humilde, uma família de poucos recursos. Meu Deus, eu vou providenciar uma cesta básica, 2 cestas básicas. Meu Deus, eu percebo que eles não têm aqui um sofá, não tem uma mesa na sala. Eu vou me movimentar aí para conseguir uma mesa, um sofá. A janela está com o vidro quebrado. Eu vou me movimentar para, num mutirão, a gente colocar os vidros na janela ou a cortina na janela. Essa é a nossa primeira inclinação. Mas a palavra de Deus diz que quando entrar numa casa, antes de pensar ou antes de perguntar se o armário tem comida, se o fogão tem gás, se tem alguma coisa na panela, a primeira coisa é dizer paz. Por que Jesus fez isso? Porque se faltar paz, pode ter tudo. Tudo. E essa casa vai ser uma palavra, um inferno. Pode ter o sofá mais caro, a cortina, a decoração, o projeto arquitetônico perfeito. Mas se não tiver paz, tudo que tem vai virar cinza, vai ficar reduzido a cinza. Então, esta palavra, ela diz para mim
que a paz, ela é a plataforma da presença de Cristo. Ele é o príncipe da paz. É a salvação. A Bíblia conta para nós, no mesmo Evangelho de Lucas, o dia que Jesus entrou na casa de Zaqueu, aquele cobrador. Cobrador não, chefe dos publicanos, chefe dos cobradores. Então ele seria o secretário da fazenda daquele tempo. E o texto diz que, além disso, ele é um homem rico. E quando a palavra de Deus fala para aquele contexto que tem alguém rico, é porque ele é muito rico. Então esse homem é rico, esse homem tem status, esse homem tem uma casa estupenda, ele é rico. Ele é rico. E o homem rico tem coisas de rico. O homem rico tem mobília de rico. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega naquela casa, Jesus não olha para o status, não olha para a riqueza. Jesus diz: hoje veio salvação para essa casa. E salvação fala de paz. Eu quero pedir a Deus que, se a minha palavra não puder trazer paz, que Deus envie alguém para dizer que haja paz nessa casa. Porque se essa casa for no alto de um complexo, for uma palafita, mas se a paz estiver nessa casa, tudo vai ser diferente. Que haja paz, que haja paz. Agora, o interessante é que ele diz assim: diga primeiro. Primeiro. Qual é a nossa tendência? Está faltando alguma coisa? Está faltando alguma coisa? O fogão está apagado na hora do almoço, então vocês estão sem gás? Está faltando uma mistura? Ou então chegou numa casa e está vendo lá que estão com um prato na mesa e no prato só tem uma comida assim, um angu. Só tem angu puro, angu com angu. E a primeira reação nossa é olhar para aquilo assim: meu Deus, eles não têm nem mistura. Eu vou correndo buscar uma mistura agora. Vou buscar uma proteína agora, correndo. Jesus falou que não. Mesmo que eu constate alguma coisa, mesmo que eu constate que está faltando tudo, eu devo dizer paz. Por que isso? Porque quando eu chegar numa casa que tem tudo, que eu não me iluda achando, dizendo assim, eles têm tudo, então estão de boa. Não, mesmo quando tem tudo, eu vou dizer que haja paz. E quando eu chegar numa casa que eu perceber que não tem nada, eu vou dizer a mesma coisa, que haja paz. Porque a paz é o elemento principal de cada casa. E eu quero pedir a Deus que isso aqui não seja apenas numa casa, seja num consultório, seja num escritório, seja numa carrocinha de pipoca, seja numa banca de cocada, eu não sei. Aonde for, que haja paz. Eu tenho tido essa maneira de ser, aonde eu vou, seja para uma caixa de um mercado, seja para alguém que está consertando um carro numa oficina, que haja paz nessa oficina, nessa mesa, nessa máquina de costura, que haja paz, que haja paz, que haja paz nesse consultório. E o interessante é que toda vez que a gente diz isso, e a gente pode fazer uma oração aqui para Deus abençoar, a emoção contagia o coração das pessoas e elas dizem muito obrigado, muito obrigado. Então vou repetir essa leitura. Quando entrardes numa casa, ao entrar em numa casa, digam primeiro, ou seja, antes de tudo, antes de qualquer conceito, antes de qualquer pensamento, antes de qualquer avaliação, diga antes de tudo, primeiro, que haja paz. Que haja paz. Que haja paz nessa sala de aula, que haja paz nesse consultório, que haja paz. Isso é algo poderoso, isso é algo poderoso, isso é algo que vai fazer algo que a gente com os olhos não vai olhar, não vai enxergar, mas Deus vai fazer. Então pode estar faltando comida na mesa, pode estar faltando o que estiver faltando, mas Deus vai fazer um milagre, porque a paz é a plataforma que vai trazer todas as coisas. Por isso, quando Jesus, ele ressurreto,
ele entra diante dos discípulos, estão ali em pânico, apavorados. Qual é a primeira palavra dele? Paz. Paz seja convosco. Paz seja convosco. E quando essa palavra é liberada, quando essa palavra vem, toda a tempestade e todo o caos vai ser destruído. Ontem à tarde fizemos uma visita num local de trabalho de alguém que frequenta a igreja. E à noite, esse alguém veio à igreja. E quando entraram por essa porta, a esposa desse alguém veio até mim, me deu um abraço afetuoso e disse, muito obrigado. E quando terminou a reunião de ontem, a pessoa disse, veio até mim para dizer, normalmente a pessoa sai direto, mas foi até onde eu estava para dizer, muito obrigado pela visita, muito obrigado. A gente não tem noção que aquela visita de médico, que você chegou e declarou, haja paz. A gente não tem noção de cadeias que são quebradas, de demônios que são expulsos, de inferno que são desbaratados, de serpentes que estavam prontas para dar um bote. E você liberou, haja paz, que haja paz. E o milagre vai acontecer. Aleluia. E eu declaro nesta tarde de sexta-feira, você aí onde está, nesse sofá, nessa cama, talvez com febre, talvez com uma doença terrível, ou nessa penitência, eu não sei onde você está, mas aonde você está, eu declaro, primeiro, que haja paz. Que haja paz no teu coração, na tua alma, nesse ambiente, que haja paz. Porque se a paz entrar, você vai ser capaz de, como Paulo e Silas, adorar a Deus no fundo de uma cadeia, de um cárcere, adorar a Deus, cantar e celebrar no meio daquele caos e os outros presos escutando. E Deus vai se manifestar. Que haja paz. Amém? Amém. Coloque-se em pé, vamos orar. Que haja paz. Que haja paz, que haja paz. Pai querido, eu estou diante aqui de dezenas de pessoas. Alguns, Pai, estão desesperados. Alguns, Pai, estão passando por uma fornalha. Alguns estão, Pai, com uma necessidade premente. Que haja paz, que haja paz. Que haja paz nesse coração. Que haja paz. Eu quero pedir a você que você ouça, assista o culto de ontem. Pastor Cláudio pregou que ele não tinha, no comércio dele estava no vermelho, uma dívida, ele não sabia o que fazer e como resolver. E ele disse que comeu a comida sem nem notar o paladar, deitou na cama, o telefone tocou. E uma pessoa disse, Deus me incomodou para te ligar, e Deus me ordenou te dar uma bênção. Me diga o número da bênção, me diga quanto. E ele começou a chorar, e o milagre veio naquela hora e supriu. Que haja paz hoje. Porque quando a paz entra, o milagre chega. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.